Programa Bola e Amigos. Oferecimento Fiat do Brasil. Chegou Fiat Toro, carregada de atitudes. Salve, salve, torcedor mato-grossense, telespectador amigo! Depois aí de uma temporada ausente, estamos de volta com o nosso programa Bola e Amigos, edição Memória. Quinta-feira, 11 de novembro, estamos chegando já na reta final do ano de 2021. Como passou rápido esse ano, hein? Estamos começando pela TV Mato Grosso, canal 27, mais um programa Memória. Hoje nós vamos contar a história do futebol de salão, futsal. Vamos falar sobre uma equipe que representa muito na história do futsal mato-grossense. A Associação Atlética Uirapuru, uma equipe que surgiu dentro da Universidade Federal de Mato Grosso e que surgiu com o nome de Associação Atlética Universitária e que, para participar de eventos esportivos, precisou mudar de nome. Passou a se chamar Associação Atlética Uirapuru. Nós vamos falar um pouco do seu fundador, o nosso saudoso, querido professor Batista Jaldi, um ícone do esporte universitário, do esporte na cidade de Cuiabá, no estado de Mato Grosso, né? Vamos falar também da carreira de dois grandes craques do futsal mato-grossense. Eles já estiveram aqui com a gente, mas é tanta história que esses dois atletas têm para contar para o nosso público telespectador, que um programa só não basta. É preciso 2, 3, 4. Nós temos aqui uma seleção de gols desses dois atletas, que é um negócio assim riquíssimo. É uma história maravilhosa. Eu estou falando de dois ídolos do salonismo mato-grossense, dois craques dentro de quadra e fora dela. Hoje, eles representam um exemplo como professores, como dirigentes do esporte no estado do Mato Grosso. Eu estou falando de Hildebrando Daltro e Marcos Pena. Hoje são os nossos convidados. O Hildebrando já se encontra aqui em nosso estúdio. Marcos Pena está chegando, está perdido pelo caminho. Eu quero fazer aqui a minha saudação ao meu querido amigo, meu ídolo do futsal mato-grossense, meu parceiro. Inclusive eu tive a oportunidade de jogar com o Hildebrando quando ele ainda era jovem. Né? Nós estudávamos na escola técnica, eu e o Hildebrando nós jogávamos bola, futebol de salão, todo mundo queria jogar no time do Hildebrando, né? Porque o Hildebrando na equipe era a vitória na certa. Nós jogávamos naquela quadra lá da Telemate. Bom dia, meu querido Hildebrando, mais uma vez um prazer tê-lo aqui em nosso programa para contar essa história maravilhosa que você tem no futsal, no esporte da nossa cidade. Bom dia, Paulo, bom dia a todos os telespectadores. Prazer sempre estar com você, meu amigo, para que a gente possa reviver, né? Já revivendo aí quando nós jogávamos ali, né, as peladinhas nossas, no colégio estadual, Telemate, no Liceu Cuiabano, né, antigo colégio estadual, na época estudamos lá, depois fomos para a escola técnica, e estamos aqui à disposição para que a gente possa bater esse papo aqui sobre o salonismo, sobre o futsal de Cuiabá, de Mato Grosso. E o Hildebrando, ele é casado com a minha querida amiga Gleice.
que estudou comigo também, né? Exatamente, era dali da Popular, né? Eu e ela conhecíamos ali. Isso, e tem a quadra da Popular. A Gleice está assistindo a gente, tá curtindo o nosso programa. Oi, Gleice, um abraço. E nós conhecemos ali, né, na Praça Popular, né, onde o pai dela, na época, foi vereador, o Wilson Diniz. Isso! E construiu, reformou aquela quadra, construção, né? Eu joguei lá com você também, né? Exatamente. Aquela quadra histórica, né? Muito, né? Era eu, você, Luiz Guilherme, né? Monteiro. Luiz Guilherme Seror é meu primo e ele aprendeu a jogar futebol com o Hildebrando, que não era a praça dele, né? Ele era músico. Na época, na verdade, nós jogávamos, inclusive eu, Paulo, eu não comecei no futebol. Eu comecei para fazer a prática esportiva no handebol, no basquete, né? Sim, mas é que a gente participava de várias. Eu, Luiz Guilherme, no colégio estadual, começamos com handebol, jogávamos basquete, voleibol, fazíamos atletismo. Depois nós lançamos para o futebol. Luiz Guilherme, olha aí, ó, quem está aqui comigo, o grande Hildebrando Daltro, nosso companheiro de time. Até colocar, Paulo, que nós começamos ali no liceu, eu, Luiz Guilherme, Monteiro, Marcos Diniz, o irmão da Grace, Chinho, o irmão dela também, com a nossa saudosa, querida professora Maria Inês Deschamps. Pois é, Maria Inês. Ela que começou todo esse trabalho junto com a gente, ela pegava e nós fazíamos, o Zé Carlos, professor também da Escola Técnica, professor Zé Carlos. Né? Tempo bom, né, Hildebrando? Wilson Nardelli, que também foi nosso professor, muito bom. Ali na Escola Técnica nós tínhamos uma equipe de professores, era professor Nato, professor Zé Carlos, tinha o professor Hugo Padilha, saudoso Padilha, nosso né? querido professor Hugo, tinha também o professor de Educação Física que faleceu também, que morava lá no Nortão, casado com a Cianira. Professor Sabino Albertão. Sabino Albertão. Sim, mas nosso grande amigo. Que escola boa que nós pegamos, hein? Excelente, só pegamos... Só fera, né? Só fera, né? E depois aí a gente já vai falando, professora Sinira, né? Que você acabou de professora citar, Sinira. Que também era professora lá na Escola professora Técnica. Sinira. Era uma época boa, né? Vamos dar um bom dia aí pro Pena, que ainda não chegou? Mostra o Pena aí. Bom dia, Pena. Estamos esperando você, garoto. Ô, Pena. Pena daqui a pouquinho tá chegando. Ele tá meio perdido aí pelo caminho, mas logo, logo ele tá aí. Eu quero mandar um abraço. Primeiramente, eu mandei uma foto do professor Aurélio. Professor Aurélio, você tá com ela aí, Wenner? Professor Aurélio foi nosso professor também na Escola Técnica Federal de Mato Grosso, professor de Química. Jogou futebol, jogou pelo Dom Bosco, jogou pelo Palmeiras, várias equipes. Você tá com a foto aí, meu querido Wenner? Esse é o Pena, aí ó. Peninha, estamos esperando você, garoto. Você tá com a foto do professor Aurélio aí? Não, né? Daqui a pouquinho vamos ver, eu quero dar um abraço no professor Aurélio, que é telespectador assíduo nosso. Quero mandar um abraço também pro Juvenal. Juvenal estava ligando, querendo saber onde é que a gente estava. Juvenal, toma aqui. Recuperado, beleza, para apresentar o nosso programa. Quero mandar um abraço pro Altair também. Bom, para que o nosso programa esteja aqui no ar, na TV Mato Grosso, canal 27... É preciso, então, do apoio dos nossos patrocinadores. Está aí hoje o nosso patrocinador Márcio Santana Tintas. Nós vamos, então, a um rápido intervalo comercial. Vamos esperar, então, o Pena chegar. E daqui a pouquinho a gente volta com o programa Bola e Amigos, edição Memória. É 1 minuto só. É impossível comemorar sozinho, sem lembrar do passado de quem criou tudo isso. É impossível não lembrar de quem acreditou nesse projeto e fez isso seguir adiante. Não lembrar das primeiras conquistas regionais, das nacionais e do trabalho duro e intenso que antecede cada jogo. É impossível não lembrar dos estádios com a torcida, do apoio dela, mesmo sem poder estar na arquibancada. Esquecer cada jogo, cada superação, cada gol no último minuto e que toda vez que entramos em campo, representamos o estado inteiro.
Obrigado, colaboradores, amigos, patrocinadores, torcedores. Subimos e isso seria impossível sem o apoio de vocês. Acesse sociodorado.com.br e seja sócio torcedor do primeiro time matogrossense na Série A do Brasileirão na era dos pontos corridos. Estamos de volta com o programa Bola e Amigos, edição Memória. Hoje estou aqui vestindo o manto da Associação Atlética Uirapuru. Quem me emprestou isso aí foi o... Pedro Troí, nosso querido amigo Chico Tripa. Chico Tripa! Oi, Chico Tripa. Chico Tripa tá assistindo a gente, hein? Tá, sim. Não Chico perde. Tripa, obrigado, hein? Chico Tripa é um ícone, né, do futsal mato-grossense também. Ele está assistindo a gente. Poderia estar aqui com a gente também. Uma pena que a gente... Na próxima aí, vamos marcar Na pra próxima aí, vou né? trazer você aqui, Chico. Chico é um ícone do futsal. É um cara de valor no futsal, no futebol de salão do estado de Mato Grosso. Sempre vestindo as cores da Associação Atlética Uirapuru. Vamos dar então o pontapé inicial no nosso programa. Um vídeo de abertura, número 1 aí, Weiner, contando a história do futebol de salão no Brasil e no mundo. O futsal, também conhecido como futebol de salão, teve origem em Montevidéu, no Uruguai, em 1934. O esporte surgiu a partir da tentativa do seu idealizador, Juan Carlos Seriani Gravier, em criar uma modalidade que misturasse futebol, handebol, basquete e polo aquático. Na década de 30, o Uruguai era considerado uma grande potência do futebol. Em 1930, o país foi a primeira sede da Copa do Mundo de Futebol, quando sagrou-se campeão. Dentro desse contexto, surgem vários nomes do esporte, como o de Juan Carlos Seriani Gravier. No início da história do futsal, as equipes eram compostas por 7 jogadores. Com o passar do tempo, esse número foi reduzido para 5 e continua assim até os dias de hoje. Outra mudança foi a bola do jogo. Na origem do futsal, ela era muito mais leve do que as que existem hoje. Como curiosidade, hoje a bola de futsal pesa mais do que a de futebol de campo. Com a consolidação das regras desse esporte nos anos 50, ele se disseminou rapidamente por todo o Brasil. Em 1954, ocorreu um momento muito importante para a história do futsal. Foi fundada a primeira federação no Brasil, chamada de Federação Metropolitana de Futebol de Salão. Esta que passou a se chamar Federação de Futebol de Salão do Estado do Rio de Janeiro. Com isso, nos próximos anos, outros estados do Brasil também seguiram os passos e fundaram suas federações relacionadas ao futsal. Com o passar do tempo, todos os estados do país contavam com uma federação e equipes de futsal. Em 1971, foi fundada em São Paulo a Federação Internacional de Futebol de Salão, a FIFUSA. Na ocasião, estavam presentes representantes do Brasil, da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, entre outros. Atualmente, existem diversos campeonatos de futsal no Brasil e no mundo. O principal é a Copa Mundial de Futsal da FIFA. O Brasil possui uma das seleções mais fortes de futsal e já foi campeão várias vezes. Na Europa, destacam-se as seleções da Itália, Espanha, Rússia e Portugal. A Federação Mato-Grossense de Futsal, conhecida pela sigla EFMFS, é uma entidade filiada à Confederação Brasileira de Futsal, que administra as competições oficiais do futsal no estado de Mato Grosso. Fundada em 24 de março de 1979, a Federação Mato-Grossense de Futebol de Salão está sediada na capital do estado de Mato Grosso, Cuiabá.
Antes da criação da Federação Mato Grossense de Futsal, a Federação de Futebol, presidida pelo interventor Carlos Orione, através do seu departamento de futsal, era quem se incumbia de promover os torneios e campeonatos na capital e em todo o estado. Com o crescimento do esporte no estado de Mato Grosso, um grupo de representantes resolveu fundar a Federação Mato Grossense de Futsal, promovendo a eleição da escolha da primeira diretoria, realizada no dia 24 de março de 1979, tendo como seu primeiro presidente Francisco Xavier da Cunha. Embora seja relativamente novo, o futsal é considerado um dos esportes com maior crescimento no mundo, principalmente por esse esporte estar cada vez mais presente nas escolas do mundo inteiro. Um breve relato aí do futsal. Eu não consegui assim um relato oficial da data da construção da primeira quadra em Mato Grosso. Eu me lembro assim, na década de 70, quando eu era criança ainda, que já existia campeonato de futsal. Em Mato Grosso já existia o time da FEMEU. Na verdade, Paulo, o futsal começou assim a ser divulgado em Cuiabá. Nós tinha a quadra do Clube Náutico de Cuiabá e do Sesc. Isso da década de 60? Isso. Final dos anos 60, tanto é que começou, né? O Náutico, quando construiu ali e tal, construíram uma quadra ali. Certo. E começou a se jogar o futsal, o futebol de salão, né? Na época. E no Sesc, o próprio Chico, na época, ele com o Batista, começaram a desenvolver isso já nos anos 60, final dos anos 60, a desenvolver uns trabalhos já de esporte ali no Sesc do Porto ali, né? Chico, juntamente com Batista, já desenvolveu. Né? Batista foi jogador profissional, né? De futebol, depois jogou futsal. Técnico, né? Aí passou a ser técnico, né? Tanto de futebol como de futsal. E aí começou a desenvolver, sempre ele com Chico Xavier desenvolvendo esse tipo de trabalho. E aí se filiou, criou-se, como foi dito ali na história, a diretoria de futebol de salão dentro da Federação Mato Grossense de Desportos, que era a FMD na época, né? Que era um departamento separado. Eram departamentos separados ali. Então o futebol, na verdade, que comandava, né? Era uma federação só com seus vários departamentos ali dentro. E ali começou a desenvolver o futebol de salão ali dentro. Aí começou a filiação, né? Tinha o Náutico, que foi tricampeão mato-grossense, ainda com o estado todo, né? Antes de ser dividido o estado, ainda já desenvolveu, onde teve o último campeonato na sua cidade, em 1978, em Cáceres. Tinha o Chiro. O Chiro foi campeão, campeão. A final contra o Irapuru. Eu lembro desse jogo. Niltinho, que era o goleiro. Exatamente. Eu estava começando a minha carreira praticamente ali. Não joguei. Era um timaço. Só fui mesmo para poder participar, para aprender. Gerson Pires. Gerson nem chegou a disputar. Ele estava começando a jogar já no Irapuru, porque ele já fazia parte do Irapuru. Ele estava sendo transferido já. Bregunce era um craque. Bregunce era, acho que Tadeu, o finado Tadeu também ainda participou desse campeonato. Foi lá na quadra do Centro Educacional 11 de Março, lá no CEMOB, né? Era o nome lá. Exatamente, foi lá mesmo. Lotado, tinha um no gente. Um timaço. Aí sim, aí surgiu. Tinha o Náutico, que foi campeão. Nossa, né? Como era bom. Santo Antônio. Lotava o ginásio. Aí são vários atletas, grandes clubes que surgiram. O Huracan, que também é antigo, né? Começou a participar. Ó quem chegou aí. Né? Aí chegando aqui, o grande... Grande Pena! Marcos Pena. Bom dia, Peninha! Olha ele aqui, ó. E aí surgiram várias equipes, né, nisso, né, dentro do futebol de salão, Santo Antônio, Huracan, Clube Náutico, Grêmio Antônio João, que foi um dos baluartes também, não podemos esquecer jamais. Correia. O grande Correia, que foi um dos... Ele, juntamente com Batista, junto com Chico, que desenvolveram o futebol de salão, na verdade, dentro de Cuiabá, né, com o seu João Gomes, na época do Náutico. Fora os grandes baluartes, o Iser do Huracan. Nossa. Então, tantos e tem tantos gente aqui importante, gente, né? Não, nossa, tem pessoal. E aí, em 79, como foi dito aí, surgiram várias federações, na verdade, né, Paulo? E o futebol de salão também. Eu tive o prazer, ainda jovem, bem jovem mesmo, em 1979,
de ver a criação dessas federações. Que bacana. De futebol de salão, de basquete, de atletismo. Você sabe quem foi o primeiro presidente de basquete da Federação Mato Grossense de Basquete? Tamba, não foi? Não, de basquete. De basquete foi o Bala? professor Hélio Machado. Ah, Hélio Machado. Machado foi o primeiro presidente. Oi, professor Hélio, um abraço. Gente boa, hein? Foi, ele presidente, Expedito no Expedito atletismo, Sabino. Chico Xavier na Federação de Futebol de Salão, né? E tantos outros, professor Jorge Washington Profeta no handball. Né? Então, são vários que eu tive esse prazer de ver a criação dessas Você conviveu federações. com uma geração boa, né? Eu, graças a Deus, eu vivi, passei até hoje, né? Eu tenho esse prazer, né, em vida de passar e conseguir pegar esses grandes baluartes que tiveram, mesmo adolescente, Verdade, ainda começando, mas eu tive esse prazer de ver craques, né, dentro do futebol de salão, dentro da educação física. É verdade. Então, não podemos esquecer o nosso grande craque, para mim, que também foi um dos criadores da Associação Atlético Irapuru, que é meu ídolo, né? Nosso ídolo, professor Wilson Bregunci. Que ele também foi um dos que criou a Associação Atlético Irapuru na época. Ele, quando veio para cá, né, no campeonato... Jogava muito. Craque. É uma verdadeira... Para mim também foi um dos maiores jogadores de futsal. Aprendi muito, né? Tanto no futebol de salão, como na profissão de educador físico. Muito gente também, boa, muito bom. Excelente. Peninha! Você se perdeu, Peninha? Cadê o microfone? Aí tá aí. Se perdeu, guri? Cara, hoje em dia... Trânsito. Trânsito, vida... não, verdade, correndo Mas atrás. importante, Peninha, que você... Minha esposa tá grávida. Ô, rapaz, parabéns. E a gente se perde um pouco, mas... Aliás, quem me lembrou foi ela, Domingos. Que ela tá... Aliás, um beijo, ela tá lá na TV e falou, cadê você? A Maia tá te chamando. Mas assim, é um prazer estar aqui de novo. É uma honra. Pra mim é uma honra. É uma honra também estar do lado do professor Fanaia, que sempre foi meu ídolo. Ô, Peninha, obrigado. Era um dos professores que a gente mais se espelhava. Ele, Sérgio Sintra. Em nome dos dois, eu mando um abraço para todos os nossos professores que a gente, graças a Deus, teve o prazer de ter. E Delbrando era como se fosse um mito, né? Eu fui criado no bairro Boa Esperança, ao lado da universidade. E eu joguei até os 10 anos bola na rua, campinho de futebol e asfalto, até que eu joguei uma partida apenas no Senobec, que era um time que era no fundo da minha casa, no nono Bec. Professor Anhanha. Ô, Nhanha, gente boa. Um abraço, professor Anhanha. Eu fiz apenas uma partida lá. E aí, com 10 anos, eu passei numa peneira com 200 garotos com o professor Bregunci. E aí começou essa história dos 10 anos de idade até meus 48 com o Irapuru. Eu tive o prazer de ter Bregunci como técnico, Delbrando, Arildo, né, Batistão, quem? Ademir Moreira. Ademir Moreira. Então, o alicerce nosso foi moldado muito bom dentro desse projeto do Irapuru, que é a única equipe das formadoras do passado que ainda se encontra em atividade de forma pequena ainda, por causa da pandemia, mas o Irapuru nunca morreu. Nunca. Então, o legado continua. Hoje em dia, nós estamos lá ainda, eu, Chico, Mamed. A gente é um cara legal para você trazer aqui, o Mohamed Kassim Fares, que hoje é um Vamos trazer, uai. Hoje ele é um dos cabeças. E aproveitar a oportunidade e mandar um abraço para minhas alunas que estão em peso assistindo, a Sol, que é sua fã. Oi! E a Janaína Tampinha, que são duas... Vamos filmar essa moçada aí, vamos trazer essa moçada aqui, rapaz. O futsal feminino, hoje em dia, ele tem uma representação muito grande. E o Irapuru tem um bom time também de futebol. Que maravilha, a moçada crescendo no esporte, né? É muito bonito você ver a mulherada aí ocupando espaço, né? Com certeza, né, Paulo? Rapaz, é muito bonito isso. Que bom essa vitória, né? A igualdade muito de estar bom. ali, para poder participar. A mulher ocupando... Eu tive o prazer, na época também, de começar a treinar um time feminino. Um dos primeiros que teve no campeonato, que foi realizado pelo nosso querido amigo Macedo Filho, que começou a fazer esse trabalho. E nós começamos a fazer isso na universidade com as alunas que nós tínhamos e amigas, né, das alunas do curso de Educação Física. Eu fui um treinador também, que a gente começou. E hoje aqui, respaldado, né,
Agora com mais força. Nós começamos com isso há muito tempo, agora com mais força, a Pena aí à frente, desenvolvendo esse trabalho aí espetacular, já colocou o nome de Mato Grosso tanto no masculino como no feminino, a nível nacional. Aí. Eu ia fazer o comentário aqui no programa hoje sobre o papel do Macedo Filho, do Laércio de Arruda, no futsal de Mato Grosso. Rapaz, não existe, na época do Macedo Filho, do Laércio de Arruda, na TV Brasil Oeste, Canal 8, esses caras são os baluartes do futsal. Né? Sem dúvida. Você ia no ginásio Dom Aquino? Olha, sou suspeito também por falar dos dois. Mas eles são, realmente, o Macedo junto com o Laércio. Cara, foi era o que, demais. Paulo, além de ter colocado, não só o futebol de salão, o esporte voleibol, geral. o esporte geral, que ele sempre colocou, e ter lançado também, Paulo, profissionais para a área do esporte. Você esteve com ele. Tive, né? Nossa. O Toninho esteve com ele, o Toninho de Souza e vários outros aí. Muitos apresentadores jovens se espelharam nesses dois. Exatamente, tinha lá vários e vários aí que lançou, então o Macedo tem uma importância muito grande, tanto ele como o Laércio, tem uma importância muito grande no desenvolvimento do esporte do estado de Mato Grosso. Eu tive a felicidade, eu tive uma escola muito boa, eu trabalhei com Careca, trabalhei com Rubens Neves. Eu sou antigo, olha, eu sou da década de 70. Eu trabalhei com Rubens Neves, Carequinha, com Elbson Rodrigues de Moraes, Geraldo Viana. Eu sou velho, eu tô com 60. Inclusive, Paulo, até registrar aqui a parte de comentarista, né, que eu acabei até sendo também. Foi com o próprio eu vou mostrar aqui. Foi com o próprio Macedo também que eu comecei. Né? Ele tinha o 8 vai ao racha, tinha uns campeonatos e sempre me convidava, eu sempre estava ali com ele. Então, tive uma participação também nessa parte aí de estar dentro da área aí de comentaristas, né, do futebol e do futsal de Mato Grosso. E o papel que ele tem como memorialista. Hoje, o que a gente tem em termos de memória do futsal, do futebol em Mato Grosso, nós devemos a Macedo Filho. Se não fosse ele, estava tudo perdido. Com certeza, Paulo, o que ele tem aí disso. Bom, né? Eu quero começar aqui, eu vou pedir para o Weiner aí o 1B, a foto do professor Batista Jaldi. Vamos falar um pouco desse professor que também foi, que é, na verdade, um ícone do esporte. Eu estou aqui usando a foto do Davi, lá do Craques do Rádio, professor Batista Jaldi. O que o professor Batista Jaldi representa para o futsal de Mato Grosso, para o Uirapuru? Para o Uirapuru e Mato Grosso, né? Porque tudo começou ali com ele. Certo. Né? Vocês que conviveram com ele... Ele teve uma participação na época, a própria criação, antes da criação da Universidade Federal de Mato Grosso, né, em dezembro de 1970, Batista já mexia com isso, aquilo que nós estávamos conversando no início. Certo. Ele com o próprio Francisco Xavier da Cunha começaram a desenvolver esse tipo de trabalho ali no SESC. Começou a desenvolver vários trabalhos, vários torneios, vários campeonatos, onde surgiram vários atletas, né? Que a gente pode citar aqui, principalmente ali do Porto, né? Jogadores que participaram, que são craques, inclusive mandar um abraço, que era ali do Porto, que está nos assistindo lá em Juiz de Fora, Ney, né? Que é um grande amigo, um craque de futebol dele, também tanto dentro de quadra como fora de quadra, uma pessoa espetacular. A família deles todos, né? São de gerações de craques, Ney, Rogerinho, Evaristo, né? São vários ali que surgiram dentro. Então, o futebol de salão com Batista começou com Francisco Xavier nessa época, depois criou-se a primeira federação, que é a FEMEU, a Federação Mato Grossense de Esporte Universitário, FEMEU. Junto com alunos na época que estavam surgindo. Foi presidente, que era goleiro. Niltinho já foi bem depois. Os presidentes na época era Amâncio, Amancinho, aí que veio vindo, Luiz Soares. Luiz Soares, Cabeção. Soares foi cabeção, foi presidente também. Newton Jerônimo foi presidente, né? Aloísio, né, o Muriçoca, que também foi presidente da federação, e vários outros. E ali surgiu a FEMEU, foi criado, né, a Federação Mato Grossense, onde representava. Só tinha a universidade, começou a surgir em 1971. Em 70 criou, mas foi em dezembro. Em 71 começou a participar dos Jogos Universitários, né? Batista pegava algum pessoal
ali foi Totó, Antônio Souto, jogava futsal, era ali da época Rômulo Augusto, jogava futsal, fazia atletismo. Então, todos eles faziam um pouquinho de coisa. Então, eles criaram a Federação Mato Grossense de Esporte Universitário. Em 74, Batista criou a Associação Atlética Universitária. Ele, com a vinda de Wilson Bregunce, já para cá, Kenji Kido, que também já estava aqui, Expedito Sabino, que já estava aqui. Então, esses 4, principalmente, na época, já fizeram a criação da Associação Atlética Universitária, juntamente com esse pessoal que já eram alunos, estavam formando, estavam ali ainda como acadêmicos, criaram a Associação Atlética Universitária. Não poderia jogar, era o CAU, na verdade, né? Era Clube Atlético Universitário, depois passou a ser Associação Atlética Universitária. Né? E aí, na época, não poderia usar o nome de instituições. Isso. Na época, foi aí que o Batista deu a ideia. A ideia de se colocar o Pássaro, né? Um canto muito bonito que tem na Amazônia. Que é um passo da Amazônia mato-grossense. E aí colocou Irapuru e criou-se aí a Associação Atlética Irapuru. Passou a ter CNPJ. Tudo certinho, tal, para poder desenvolver. Em 77, se não me engano, com a criação do curso. Conta a história que já tinha um monte de camisa pronta, preparada. Aí ele, para não perder, ele usou. Esse Ulius fez uma história, né? Foi atrás para ver o que poderia, para não perder tudo. Naquela época, já com AAU. Nossa. E aí você perder tudo aquilo, não era fácil. Não era né? fácil, não. Aí em 76, parece que 76, 77, se não foge a memória, foi criado o curso de Educação Física na Universidade Federal do Mato Grosso. E aí em 78, pela criação do curso de Educação Física, até para poder ser um laboratório para os estudantes, ele criou as escolinhas de iniciação esportiva dentro da universidade. Certo. E aí passou a ter essas escolinhas para poder atender o curso de educação, um laboratório para ter ali. Certo. Mas isso expandiu tanto, Paulo. Foi criando, aí criou-se mais espaço dentro da universidade, espaço esportivo, né? O ginásio foi construído, aquelas quadras externas, a piscina já tinha, que foi na época da criação. Né? Construiu-se ali o campo de futebol, né? Em 77, 78 eu já lembro foi dessa, inaugurado. eu estava lá na universidade. Tinha a pista de atletismo também ali. E ali, como se expandiu, ficou grande, foi criando as escolinhas e foi atendendo também para poder disputar os campeonatos, para poder atender. Também foi uma das ações do Irapuru, para poder participar dos grandes eventos. E aí surgiram... o Departamento de Educação Física do UFMT deu show da criação de talentos, né? Mas demais, né? Era no atletismo, era na natação, nós tivemos Anselmo, tivemos agora a Jorilda, né? O menino aí que é campeão. A Jorilda nasceu lá dentro, né? Jorilda nasceu lá dentro com o Expedito. Então, são vários que tem, vários profissionais. Viu? Deixa eu mostrar uma coisa para você aqui. Mostra a foto número 2, Weiner. Olha aí, Pena. Foto número 2. Associação Atlética Uirapuru. Isso aí foi a inauguração do ginásio de... Olha o microfone. Inauguração do ginásio de Barra do Bugres. Olha esse que massa aí. Em 1990, o Irapuru e Gercaf. Dessa foto Joadilson, Claudemir e o Pécora, a gente estava na seleção cuiabana escolar, para você ter uma ideia. Certo. Eu tinha 16 anos aí, e nós fomos aí para jogar o escolar. Era a abertura dos jogos escolares em Barra do Bugres. Essa inauguração foto. do ginásio também. Inclusive, essa foto é minha. Exatamente. Olha lá, o acervo Marcos Pena. E a galera toda tem hoje em dia. Foi 4-4 o jogo, a galera do adulto retornou para Cuiabá. Eu e Delbrando era o técnico da seleção cuiabana escolar. Nós ficamos uma semana em Barra do Bugres, fomos campeões estaduais. Isso é o Irapuru, né? Irapuru. E a gente estava representando Cuiabá na seleção escolar. Pegamos a seleção de Mato Grosso, e Delbrando teve um problema familiar, não foi na seleção de Mato Grosso. O Arildo Berdum acabou indo no lugar dele. No brasileiro, né? Nos jogos, E no brasileiro nós ficamos em 5º lugar, perdemos só pro Ceará de Manuel Tobias. Timaço, hein? Olha o Pindu. E vale ressaltar aí, Paulo, que o Serginho, que você está vendo ali, filho de Nato, Serginho, que está ao lado do Carlito ali. Filho de Nato? Filho do professor Nato. Rebentou nesse jogo aí, fez um golaço incrível ali, que, né, não sei se você lembra do gol. Pode deixar aí ele fez uns 2 ou 3 gols ali, se não me engano. O Gercaf sempre quis levar o Serginho. Aquele é o professor Pécora. Ali, ó, é Arildo, né? Arildo Berdum, Gil Taiguara. Taiguara. Pécora, Luciano, Joadilson
vulgo italiano. Claudemir hoje é pastor, mora na Bolívia, falecido Pindu. Vanderlei, melhor preparador físico, melhor preparador de goleiros do Mato Grosso. Fernandinho, gente fina. Fernandinho Malheiros. Malheiros. Do Porto, mais um também. Ali ao lado tem um tal de Delbrando ali. Ah, esse era craque, hein? E eu sempre querendo sair na foto do lado dele, eu não sou bobó. Esse... Tinha alguém do lado dele nessa foto e eu pedi pra ir pra cima. Não sou bobo. Tirei foto do lado da fera, Serginho. Esse que você falou que não é bobó, esse eu vi começar a carreira dentro do Colégio Master. Timaço, mostra a foto seguinte, Carlito. Número 3. Isso aí foi uma taça Mato Grosso... Isso aí, Debrando não tá aí. Não, lá, o Chico Tripa lá, ó. Chico Tripa tá ali. Bosco Cruz, treinador, lá em Várzea Grande. Eu tava voltando de lesão, juvenil, né? Não, adulto. Adulto já? Adulto. Ali eu tô vendo o Franz, Marcelo Rian. Ah, o Bosco, não. O Bosco... É o Bosco Cruz. Ali tem o Cruz, era o técnico. Ali tem o Salmo, mora em Cáceres, um dos grandes craques de Cáceres, Salmo. Salmo? Conhece? Salmo. Conheço. Do lado de Valdir Paraguai. E que massa, hein? Ciro, né? Ciro que tá ali, né? Terceiro lugar na Copa Mato Grosso adulto. Próxima foto, número 4. Se deu branco, pode falar melhor. Esse aí é o Debrando. Vanderlei de Oliveira. Vanderlei, Ismael. Gerson, né? Rui, goleiro falecido também. Que massa, hein, cara? Biba, Arildo. Rui, né? Rui faleceu, né? Faleceu. Tá, Arildo. Douglas também já falecido, amiguinho, né? Grande. Nossa, Douglas faleceu. Ali também. É o Paeiro, que faleceu também recentemente. Ô, louco! Craque também, jogava muito do Diário de Cuiabá. Sério? Exato. Covid. Ulisses. É Oliveira ali, né? Oliveira. Filho do Chico. Entrevistando o Bartolomeu. Filho do Orlando. Hoje, professor Bartolomeu. O Ney, que mandei um abraço, tá ali na foto, ó. Você tá ali do lado, agachado, é o primeiro. O Túlio, que tá ali, é o garotinho, que tá ali do lado. Né? Depois passou, já era jogador do Irapuru na época. Vanderlei, nosso saudoso Vanderlei de Oliveira, nosso grande amigo. Né? Eu, Ismael. Né, Lagartão. E Marcos Rocha, que está ali do lado. Ismael era bom também, hein? Craque. Próxima foto, número 5. Aí, o técnico, o Hildebrando técnico. Não, isso aí é o primeiro pichote. Gil Magrinho. O primeiro pichote. Gil, Jean Valbrin, que hoje é advogado, João, eu... Peninha, Magrinho. Magrinho, falecido Marquinho, goleiro, morreu precocemente no acidente de carro. Ali nós temos Euclides Ribeiro, foi candidato a senador. Cara. Na última campanha, é um grande advogado hoje, Orlando Krais. Dr. Sandro Stefanin de Almeida, presidente do CRO. Hoje presidente do CRO. Foi meu aluno. Quer dizer, isso mostra o trabalho do Irapuru. Não forma só atletas, Fanaia. Aí, rapidamente, você vê um candidato a senador, um dos melhores advogados do Mato Grosso e um presidente do conselho. Cara, Sandro Stefanini foi meu aluno. A filosofia, a gente está falando já do Irapuru, o Pena tocou nesse assunto, a filosofia da época, quando foi criado, era isso, a formação mesmo do ser humano, do homem. A gente não estava preocupado somente com a questão do atleta. Verdade. Né? Até hoje tem essa preocupação, se mantinha para estudar. Queríamos que todos estudassem, aquele que não tinha condições de seguir no estudo, pelo menos fosse trabalhar, fosse alguma coisa. E todos eles, eu posso falar, porque a maioria desses que hoje estão aí na ativa, hoje aí com essas profissões, com o Sandrinho, que acabou de falar, que é presidente do CRO, Rubens Carlos, que é presidente da Unimed, né? Pena, que hoje está à frente aí, é uma pessoa que... Inclusive, eu já até falei isso, repito, para surgir novos técnicos, ele começou do nada ali comigo. Certo. E eu simplesmente fui e joguei na mão dele. Certo. Falei, Pena, é assim que você tem que fazer. Assim, 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 eu estou ali na minha sala. Se você precisar de alguma coisa, você vem aqui e nós conversamos. E eu, lógico, ficava assistindo alguns treinos ali no ginásio da universidade, lá nas quadras externas. Não foi fácil. Né? Ele vinha, nós conversávamos alguma coisa, falava para ele. Às vezes, ele gostava muito na parte tática mesmo da coisa. Ele sempre foi viciado nisso, estuda, saiu até para fora do país, foi lá com esquerdinha, conseguiu fazer essa preparação lá na Espanha, que ele foi para lá, em Barcelona. O cara não é fraco, não. Ele tem olha,
fantástico que ele tem. Então, eu sempre batia e falava, olha, você está mexendo com criança primeiro, vamos trabalhar fundamento, essas coisas. E ele foi lá e falou, não, está certo, professor. Estudioso. Vou fazer isso aqui, depois eu vou pegar essa parte aqui e vou trazer mais gente comigo para desenvolver esse tipo de trabalho. E ele fez a mesma coisa depois. Ele preparou hoje profissionais de educação física. Hoje nós temos o Marquinho, Marcos Duarte, o professor Marquinho Duarte é responsável pelas categorias menores. Né? Nós temos eu, uma média, nós temos um departamento que vai iniciar ano que vem feminino com a Janaína e com a própria Sol. Sol é craque, hein? O professor Dinho Ribeiro fez parte do processo também. Grande Dinho. E a gente tem um departamentozinho pequeno lá, mas que colhe muitos frutos. Sofremos muito nessa pandemia, mas o que o Delbrando falou, a filosofia foi mantida e a gente procurou aumentar algumas coisas, porque eu sentia que o projeto tinha um começo, meio, e assim, o Batista foi um cara idealizador do projeto, só que na época dele só existia a federal. E aí, com esse boom de faculdades, eu sentia que os alunos nossos, ele terminava o terceiro ano e ficavam perdidos. E a gente perdia alguns, para vários tipos de fatores. E hoje, graças a Deus, a gente tem uma parceria muito forte com o Dr. Marcos Crepaldi, na faculdade FAIP. Mandar um abraço para o Dr. Marcos Crepaldi. Né? Isso é bom. E aí nós temos a oportunidade de dar bolsas de faculdade para algumas pessoas. Então nós temos nosso projeto com começo, lá no Irapuru, meio e fim. E nós temos também o Colégio Fato. Do Valdemir. O Valdemir. Abraço, Valdemir. O Valdemir e o professor Guerrize tem um departamento de futsal também. Isso é bom. Que eles têm uma bolsa atleta diferente para aqueles alunos. Isso é muito bom. Muito bom. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausinha aqui agora. Eu vou chamar gols, tá? Eu vou apresentar uma seleção de gols primeiro do Pena. Mas, Fanaia, é uma covardia você apresentar gols, eu do lado de Delbrando, né? Não, mas tem também gols do Delbrando. Não, mas Delbrando me mata. O Wender, a seleção de gols número 13 aí do Pena. Aí depois do intervalo a gente vai mostrar a seleção de gols do Delbrando. Vai lá, 13. Cadê o Wender? Vamos esperar um pouquinho, então. E essa camisa aí, Fanaia? Essa camisa aqui é do Irapuru. Chico Tripa que prestou. Foi mesmo? É. Olha lá, grandes momentos, Marcos Pena. Colocação da bola pelo Eudilson Pena, desviou e o gol! Pena! Pena para o atacado JS, 5-4 no marcador da Copa Senador Lorenberg. Aí o lateral, o time do atacado JS. Instantes finais de partida, quem faz um gol aí deve levar o título. No meio, Pena! Gol do atacado JS! Pena! Pena! Recebeu ali no meio, de virada, fundo do barbante aqui no ginásio no Sesc. Atacado JS 1, Itaú Ouro Minas 0. Tocando a bola o atacado JS. Marcelo. Opa! Gol do atacado JS. O levantamento do Marcelo. Pena fez o corta-luz alemão. Levou mais uma. 3 atacado JS. 0 Manos Carimbos. Valdir. Mário. Levou bem bonito. Vai Mário. Trançou o jogo para Pena. Pode pintar mais um. Limpou, bateu. Gol do atacado JS. Pena. Limpou bonito. No meio. Fundo do barbante do alemão. Atacado JS 2. Manos Carimbos 0. A proteção ali. Pena. Olha o Pena. E o gol. Pena. De virada. Recebeu no canto oposto do goleiro. Empata de novo 6-6. É o jogo. Saiu pelo sim, pelo não.
O Gilson fica atrás da bola para fazer a cobrança. O Marcelo está um pouco mais atrás. Pena e o gol! Pena! Encosta de novo no placar o atacado JS. 6-5. Pena. Marcado ali pelo Falcão. Veio com o Marcelinho. Sai de Joãozinho. Pena e o gol! Pena! Pena desempata o jogo pelo lado do atacado JS, 4-3. Ali o Gilson na frente pro Pena, aprofundou Fabeco com categoria. Agora ficou feia a situação, Pena, tá aí o gol! Pena é o segundo do atacado JS. O goleirão saiu esquisito, Pena faz o gol. É da equipe atacado JS, Pena, fazendo 1-0 no marcador aqui no Sesc. Mas a saída do goleiro com uma insegurança a toda a prova. A locação da bola pelo Eudilson, Pena desviou e o gol! Pena! Pena para o atacado JS, 5-4 no marcador da Copa Senador Lorenberg. Pena, uma partida dificílima, praticamente o gol saiu no finalzinho, um jogo dramático e digno de uma decisão. Acho que todo mundo que entende futebol de salão esperava que ia ser uma partida muito difícil. A equipe dos Despachantes de Cuiabá, nossa equipe, procurou fazer jus ao esforço de VAR e de todos os companheiros para honrar o nome da equipe nessa decisão. A quadra prejudicou a sua dimensão? Acho que muito pelo contrário. Pelo nosso sistema de marcação, a quadra facilitou bastante. Facilitou muito. A Copa em si, como é que você viu? Só temos a agradecer ao Canal 8 e toda a imprensa que está dando apoio ao esporte amador. Se partam logo. Sai aqui do ginásio. E o gol! O gol de empate da Drogaléu. Pena! O gol de empate, tá aí a torcida da Drogaléu festejando. Pena desce ali pela esquerda. Empata a partida decisiva, você vai acompanhar no replay. Vai ser um jogo difícil, equilibrado. A bola mais uma vez ficou, sobrou, bateu, tocou, é gol. Pena! Gol do Baitá. Pena, camisa 9, faz o primeiro gol do jogo. Agora um... Olha aí, Pena! Saiu o gol! Pena para a Associação Atlético Irapuru. Garrincha tá prendendo. Passou a Pena. Saiu o golaço! Um gol belíssimo. Pena empata o jogo de novo. Mas é uma decisão dramática aqui no ginásio do Sesc. No próximo domingo nós teremos a grande final da Copa Mato Grosso. Também com transmissão ao vivo do Canal 10. Olha aí, a colocada e Pena empata o jogo. O lançamento veio de trás e o Pena apareceu de surpresa de cabeça, desviando e colocando a bola no canto direito. Veja aí outra vez. 2 para o Monte Líbano, 2 para o Maitá. Cara, cheio de gols, hein, Peninha? Tem um pouquinho, tem uns atletas meus que... Isso aí é a primeira parte, hein? Não, eu sei disso, tem muito gol pelo Irapuru, eu vi muito pouco gol ali pelo Irapuru, mas a maioria dos meus gols são pelo Irapuru. Mas bacana. Assim, é muito legal, tem atleta meu, Fanai, que não acredita que eu joguei bola, que hoje eu sou a bola, né? Só você não aguenta Pena, correr. você era bonito, hein, cara? Não, mas desculpa, professor, mas eu ainda sou bonito. Não, você tá bonito, mas você era mais. É como eu. Eu era mais bonito, né, Debrando? Nós éramos mais bonitos. O tempo passa, né? O tempo passa. Olha, tem aqui algumas mensagens de parabéns para vocês, aqui do Marcos Daiane, tá? Da Rosimeire Dias, do Marcos Salies, mandando, e Debrando, melhor jogador de futsal de Mato Grosso de
todos os tempos. Marquinhos Saliês, ele Marquinhos. é amigo de infância também. Precursor, né, do futsal no CPA, né? Hoje no CPA. Era da Popular também, né? Tem mensagem do Marcos Saliês também para Marcos Pena. Pena, melhor treinador de futsal de Mato Grosso, super campeão. Obrigado, Marquinhos. Marquinhos é um grande amigo também, é um dos precursores do salão de Mato Grosso. Está assistindo a gente. Na Grande Morada da Serra. Luiz da Penha. Parabéns pelo programa e pelas importantes memórias históricas trazidas ao público telespectador. Obrigado, Luiz da Penha, pela sua audiência. É para você que a gente faz esse programa de memória, tá bom? A gente tem o prazer, eu me sinto assim, muito feliz de poder resgatar essa memória do futebol, do futsal e mostrar para o telespectador. Esse tipo de memória, ela não pode ficar guardada, ela tem que ser mostrada. Então é por isso que eu abro o meu baú. Esse baú daí que vocês acabaram de assistir pertence ao nosso querido Pena. O Pena tem um acervo também maravilhoso. Eu quero também mandar um abraço para o meu querido parceiro, o meu dentista favorito, Jander Ruela, escritor, né? Um poeta, é um grande camarada, tá assistindo a gente também, tá dizendo assim, ó, que dupla, aí tem história, professores Hildebrando e Pena, Jander Ruela. Faz parte também do futsal, faz viu? parte. É um cara que também sempre e joga bola, hein? Jogou ao lado de Carlos Alberto Torres. O cara não é fraco, não. O Jander tem um... Escritor Nonô Rio Abaixo. O Jander tem um projeto, a gente tem um projeto de escrever um livro. Não. Vários. Já escreveu 2. Não. Já está escrevendo o terceiro. Sobre o futsal, professor. Ah, tá. Com certeza. A gente tem um projeto, porque existe um grupo em Cuiabá, o senhor participa do futsal cuiabano, época de ouro, mas acaba sendo o futsal de Mato Grosso. Sim, sim. E nós temos um acervo muito grande ali dentro de fotos. Acho que todo mundo tem umas fotos ali. Dá para escrever um livro. Sem contando dúvida. Desde esse começo da história que Delbrando, eu acho que é um dos caras mais capacitados que tem para contar o início da história do futsal. Se deu ali no bairro do Porto com o Batista e com o Francisco Xavier. A evolução, desde a época do Irapuru, do Náutico, depois nós tivemos a Era Gercaf, que foi uns 5, 6, 7 anos, pós-Era Gercaf. Eu acho que a história é muito rica. Muito rica. Tem outro recado para vocês aqui também. Fabrício Paim. Abraços aos feras da bola pesada no nosso estado. Obrigado, Fabrício, pela audiência. Obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando no nosso programa Bola e Amigos, edição Memória. Nós vamos então a um rápido intervalo comercial e na sequência vamos a mais gols e mais história com essas feras aqui do futsal mato-grossense. É 1 minuto só, a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Bola e Amigos, edição Memória. Hoje nós estamos contando a história do futsal, falando sobre o Irapuru, falando sobre a história desses dois craques aqui, o Delbrando Daltro e do meu querido Marcos Pena. Nós já mostramos então uma série de gols do Marcos Pena. Eu vou pedir agora para o nosso querido Weiner, vamos mostrar aí o número 18, uma série do Hildebrando Daltro, gols para os telespectadores. Tem uma pessoa assistindo a gente, eu quero antes dos gols, Marquinhos Araújo, Baco. Oi, Canhotinha de ouro. Quer ficar rico? Agora não vem para dar entrevista aqui porque quer ganhar dinheiro. Mafanaia, pergunta para ele qual que é o cardápio. Vou sair do seu programa aqui agora, vou almoçar lá com o Marquinhos. Deve ser dobradinha. Craque, viu? Vou almoçar hoje aí, Marquinhos. Tanto ele como seu irmão, Adriano. Adriano, né? Marquinhos, um abraço. Né? Abraço, Marquinhos. Abraço, Marquinhos. Adriano jogava muito também, né? Muita, pivô. Adriano, para mim, tá entre os estilos aqui. Os 3 melhores pivôs da história. Sabia usar muito bem o corpo. Olha, eu uma vez, rapidinho. Pode? O Gerson me colocou, quando nós jogávamos, ele saiu do Irapuru, fomos jogar contra. Teve um jogo que fomos jogar contra. Isso. E aí o Gerson, lógico, a gente já conhecia, jogávamos juntos. O Gerson, quando nós estávamos sem a bola, o Gerson pedia para que eu passasse a ser o
o fixo para fazer a marcação, o fixo, para marcar o Adriano. Porque eu sabia, antecipava bem, saía. Só que era difícil para você sair dele. Era difícil para fazer. E a gente tinha uma história seguinte, eu transpiro, até hoje, na época transpirava muito. Eu tinha um calção, tinha que ter outro meião e um tênis para mim. E Adriano a mesma coisa. Então a marcação entre eu e ele, quando a gente ficava meio para dar uma respirada, tinha que mandar o menino para limpar a quadra, porque ensopava inteirinho, tanto eu como o Adriano para ele. Mas era muito difícil, uma boa pessoa, tanto ele como o Marquinhos. E além do mais, o Marquinhos é bom na viola também, né? Bom de violão também, muito bom. Bom cantor. Nos encontros dos cacerenses lá em Cáceres, até antes da pandemia a gente estava fazendo, nós chegamos no quarto encontro, Marquinhos cantava, e é bom de viola. Muito bom. Artista. Família excepcional. Eu tive o prazer de conviver com eles lá em Cáceres, o pai deles, seu Valdemar, era proprietário da Mini Praia. Era um restaurante histórico em Cáceres. Dona Olga, nossa, Dona Olga era um amor de pessoa. Conheci eles tudo pequenininho. Baco era magrinho. Só orelha. Só orelha. Mas é isso aí, vamos lá então, Weiner. Número 18, gols de Hildebrando. Neste momento na Taça Mato Grosso de Futebol de Salão, enfrentando a Prudentina, que representa o futebol de salão de Vaza Grande e que vem com seus brilhos feridos devido a uma derrota. Ney, está começando a partida. Hildebrando fica ali na marcação, na saída da bola, o Melo domina, girou mal, Ismael, Ney, Hildebrando, tá aí o gol do Irapuru de Smaf. Uma triangulação perfeita. Hildebrando acaba assinalando. De Smaf Irapuru, 0 Prudentina. Juscelino, o Ney está em cima dele. Melo tomou Ismael, a Ney, aí Ismael, bateu Melo. Arildo deixou a Ney. Arildo passou aqui, bela bola. O Melo saiu, providencial. Ismael para a bola, deixou a Ney. Arildo. A bola explodiu no Eurides. Juscelino. Bateu. Ismael, grande bola. Tá aí o gol. É a técnica apurada. É a perfeição da jogada de Ismael. Hildebrando, se pega no ângulo. O Wilson, Robson. Olha aí, tá aí o gol! Um lance esquisito, repare como é que o Melo toma esse gol. Uma bola sem a mínima preocupação. Arildo, o Melo agora ficou no solo e a bola passando. O Wilson deu de presente para o Ismael, virou para Hildebrando, a tabela é boa, Ney vai colocar, tá aí o gol! Ney! Depois de uma saída em falsa do time da Prudentina, a tabela veio e o Ney acaba marcando. Hildebrando, vai fazer. Tá aí o gol! Tá ficando fácil demais. Hildebrando faz o quinto. Desmaf o Irapuru vai aplicando já nesta primeira etapa uma goleada na Prudentina. Ney faz o giro de bola. Ismael tentou chegar, o Wilson roubou. O Robson já estava quase que traído. Ed. O Wilson, tá aí o gol! O Wilson diminuindo o marcador para a equipe da Prudentina. Ismael armou para Hildebrando, a bola passa. Tupã
Já passou o Ed, custou demais. Ainda o Ed, Robson. Olha aí, tá aí o gol! Ney, bateu, tá aí o gol! Do Irapuru, Ney, batendo no meio da avenida. E olha que o Melo aceitou de novo. Ganhou Pena, bateu, Melo sai atrás dela. Eurides. Ficou fácil, ficou Juscelino. Tá aí o gol da Prudentina. Juscelino chegou pelo meio, chegou conferindo. Opa, Paulinho foi derrubado. Éder vai para a bola. Atenção, colocou, tá aí o gol da Prudentina. Éder cobrando tiro direto. Trilo, apito Benedito Mário. Está encerrada mais uma partida pela Taça Mato Grosso de Futebol de Salão. Vitória de Smaf e Irapuru. 6-4 em cima da Prudentina. Jogaço, hein? Jogaço, mas vem cá, o Peninha tava no banco, foi ele entrar, o time começou a levar gol. Aos poucos ia sendo lançado, né? Ainda era, não era, acho que não era nem juvenil ainda. Não, nessa era época. infanto, acho que foi meu segundo ano de adulto. É, né? Eu, um ano antes, em 80, isso aí foi em 90, 89 eu entrei nas 3 últimas partidas. Entrei bem, no outro ano eu já estava no banco. Mas ali tinha Ismael, né? Tinha Bosco, era difícil pra você jogar ali. Olha, teve um ali... Opa, o que aconteceu ali? Teve um jogador ali que você deu uma finta nele lá, que ele dançou um balé danado ali. Quem que é mesmo? O goleiro era Melo, né? Grande amigo. Não, Melo outro também, ali, um jogador da... Você entrou ali sozinho, deu... Não lembro quem estava marcando. Eu não sei se era o Wilson, o cara se era... ficou ali perdido, sem pai, sem mãe. Eu vi o Wilson do grafite, a gente... o Melo. Melo era o goleiro, né, o Tupã, que eu deu para reconhecer. Cada golaço, hein? Na época... Você bateu de perna direita, os 2 gols parecidos, né? Sim. A gente treinava muito. Você chutou com as duas, né? As duas. Nós tínhamos um treinador, vários treinadores. Batista, o mais chato para cobrar, para sempre bater com as 2 pernas, cobrava muito da gente, era o professor Ademir Moreira. Ademir ele puxava a orelha, falava, olha, você só tem uma perna? Você tem que treinar, você tem 2 pés, você tem que fazer o gol. Se cair na esquerda, vai ter que ajeitar para poder fazer. Então, Ademir cobrava muito, Batista cobrava muito. Se você vê então, esse pedacinho, exigente, né? Se você vê esse pedacinho de jogo aí, você vê os ataques todos bem coordenados, você vê que o time era treinado. Certo. Tinha jogadas, né? O próprio ataque você via que... Ali você jogava com os... Muito bem coordenado. Na época, eu lembro bem, eu até fazer um relato quando comecei, Paulo, Pena. Na época eu tive a felicidade, eu falei para você, eu ficava no banco de treino, eu não jogava. Até porque, né, estava começando, o Batista tinha me visto jogar no campeonato interno da universidade e me trouxe para jogar no Irapuru. Eu peguei ainda, só para você ter uma ideia, Pena, mais ainda atrás com eles. Né? Por isso que o pessoal fala, você está velho, não sei o quê. Eu tive a felicidade, já jovem. Você começou novo, né? Eu comecei com 14 anos de idade, 13, já jogando no adulto, porque não tinha as categorias de base na época. Eu peguei Tadeu Reis, que era um craque, da Bahamas. É isso, da Bahamas, da ar-condicionado. Eu peguei Humberto, professor de economia, hoje lá da Universidade Federal, irmão do professor seu lá no... Não, estou confundindo, não é. O Antônio Humberto. Antônio Humberto, lá da universidade. Peguei ele, que era pivô. Pivô não, era fixo, que jogava. Eu fui pegando esses caras antigos. Peguei Ganso, que depois veio, que era goleiro. Né? Aurelino. Né? Que veio, depois peguei... O goleiro antigo, antes de Aurelino, era Bosco Corrêa da Costa. Filha de Leoni, que era, não sei se você lembra, inspetor de menor, ali no Cine Teatro e tal. Bosco, grande Bosco. Um abraço, Bosco. E aí eu fui pegando esse pessoal, tive felicidade, fui aprendendo muito com eles. Eles mesmos iam colocando e iam nos ensinando. Aí veio a geração de Zé Galinha, Adalberto Amaral.
Eu lembro do Zé Galinha. Sebastião Celso, Teco, popular Teco, lá de Poconé. Tequinho, que foi, depois virou um grande treinador, um dos Inclusive, grandes monstros. Inclusive, tem um material que você me mandou, tem uma entrevista com o Teco. Sim, ele era... Belolar. Foi meu técnico na Belolar, depois ele que me chamou para jogar o Campeonato Brasileiro na época. Tem entrevista dele, 1990. tá nesse material que eu te passei. Exato. Aí Teco, Zé Galinha, o falecido Zé Antônio, irmão de Vanderlei de Oliveira, que também na época jogava. Daltrinho, Flávio Daltro, que para mim foi um dos grandes fixos. Tonho, irmão de Guto, que também foi um grande fixo ali. Teve muito jogador bom. E depois veio a geração, já contando a minha mesmo depois, né? Que já veio veio o Guto, veio o Ismael, que eram craques de bola, Neba, que jogou, Biba, né? Já viemos jogando, aí depois já veio o Douglas depois, mas jogamos junto. Ulisses, Rogerinho, que eu fui a primeira equipe que eu peguei a treinar dentro do Irapuru do Juvenil foi essa, Rogério, Otair, Eduardo, Evaristo, Dudu, Eduardo, né? Cachorrão, Robson. Então veio. Aí depois veio a turma de Franz, Luciano Borges, né? Luciano Borges. Aí depois veio o Martinelli, goleiro. Marcelo Rian, Marcelo Correia, que depois veio desse pessoal de 70. Rubens Carlos, né? Rubinho. Muita gente boa. E veio, aí depois veio a turma veio a outra geração que veio, que é a turma do Pena, que é Pena, Valdir, Pécora, Kelmes, só craques que aí veio, né? Deixa eu mostrar uma coisa aqui. O Ener, dá um pulo para mim lá em 31B, mostra essa foto pro Pena aí, 31B, você dá um pulo lá, só pra gente mostrar uma coisa pro Pena aqui, 31B. Uma foto 31B. Eu quero mostrar uma foto. Essa foto é histórica. O Pena... Olha lá. Esse aí Seu irmão? Não sou eu, meu irmão. Mas é o time do Master que ficou em quarto lugar no Nicuia. Eu achei, fiquei meio em dúvida mesmo. Seu irmão, o Rodrigo, né? Ala esquerda, bom jogador, né? Também. Aliás, eu achei, fiquei meio na dúvida. Paulo, você tem uma ideia, né? Os três. A gente jogava bem. Bola, os eu três, lembro, Eu fiquei meio na dúvida mesmo. Tanto o Rodrigo, como o Ricardo, como o Marcos. O Bregunce. Valtinho, Guilherme no gol. Valtinho era craque, né? Cracaço. Nunca mais vi Valtinho. Valtinho encontrava com ele lá no terraço. Lá, Esse time foi quarto lugar no Nicuia adulto. Você tem uma ideia como era bom? Era o time massa. Era o time do Colégio Master. Muito bom esse time, eu fiquei na dúvida se era você ou se era o seu irmão. O Valtinho está falando do terraço lá que comandava, fazia. Deve estar na Lua Morena com o pai dele. Aí acredito que esteja. Na Lua Morena? Toninho, né? O pai dele ali e tal. Deve estar junto ali. Sempre. Bom. Vamos fazer o seguinte, eu tenho aqui uns gols, mas eu não sei se é é do Irapuru. Eu vou pedir o 21 aí, 21. É do Irapuru e Belolar, 21. Gols para o torcedor que já está pedindo gols aqui, porque gol aqui não falta, hein? Tem muito. Ou pode ser uma semifinal juvenil. As providências já foram tomadas e vamos conhecer aí o primeiro finalista da Copa Mato Grosso deste ano. Vai descendo Mangabeira, Irapuru. Para a bola Cláudio. Subindo aqui o Peninha. Vai descendo Peninha. Experimentou. Não segura Neto. Sandro. Olha o Pelé. Olha o Pelé. Quando o Pelé engatilhava, o Sandro chegou. Arremesso do Oderley. Peninha. Mas nem parece um jogo de final. Os dois times francos expostos, buscando definição do jogo. Peninha. Presença do Neto. Bola tranquila do Taiguara. Sandro. Descendo bem Sandro, a chance do gol. Peninha. O vencedor vai à decisão.
Vai rolar Mangabeira. Peninha, excelente a presença do Neto. Luciano, Mangabeira, Luciano. Sandro. Travou, olha a volta da Tuti. Oderlei, vai bem Oderlei, não passa pelo Mangabeira. Peninha. Pro Mangabeira, olha aí. Parece que o Cláudio não está sentindo bem. E o César poderá fazer a primeira alteração já já. Na Tuti. Luciano. Boa presença do Neto. Goleirinho esperto até agora o Neto. Sandro. Mas o Irapuru sai com a loucura. Pena, gol! Peninha! Primeiro pela queima, você observa, a bola explode no goleiro, volta, na sobra o Pena. Com o goleiro completamente batido, na marcação do primeiro gol da partida. 1 para Encol Irapuru, 0 para Tuti Belolá. Recuperando bem, Oderlei. A bola parou no Peninha, autor do gol. Tá valendo, olha o Mané, olha a chance. A bola bate no poste e sai. Aí o Mané. Jogada do Taiguara. Mangabeira. Peninha, fazendo a volta. Essa bola pegou no poste outra vez. Agora sim vamos conferir no replay. Olha a manobra do Pena ali dentro da área. A bola bateu no poste e voltou. Mangabeira. Peninha, olha o Peninha. Pro Mangabeira, a chance do gol. A bola desviou. Não desviou no Adilson não. Esse é o Mangabeira. Para Sandro. Boa bola do Sandro. Pena chegou, buscou o pé esquerdo, não achou. Mangabeira. Luciano. Outra vez Luciano. A bola passou, esta bola passou. Assustando. Peninha. Sandro. Tá aí o Sandro, colocando boa bola para Luciano, com o Sandro, com o Luciano, o Peninha, o Luciano e o gol! Sandro! Mas que triangulação! Luciano, Peninha, lá embaixo do gol apareceu o Sandro. Vai escrevendo aí o segundo gol da Encol Irapuru, Sandro. 2-0 agora. Acertando o Irapuru, vem aí o Mangabeira. Boa bola pro Peninha. Vai bater Peninha. E o gol! O gol! Terceiro gol do Irapuru. A bola chutada pelo Peninha desvia nas pernas do Pelé. O Neto preparava para cortar o cruzamento. Observe, a bola desvia nas pernas do Pelé. Vai desenhando a goleada e uma classificação, pelo menos até agora, muito fácil da Encol Irapuru. Pelé. Final do primeiro tempo. Final do primeiro tempo com 3 para o Irapuru. 0 para Tuti Belolá. Repondo Sandro. Ganhando aí o Pelé, a chance do primeiro gol. Mas o Pelé teve tudo para começar a reação. Mas ele tocou com uma convicção e pé esquerdo levou azar. Mas teve uma chance de ouro. Para a bola Mangabeira. Atrás o Luciano. Sandro. Botando aí o Peninha. Ainda o Peninha. Egoísmo, hein? Olha o Sandro como reclama também. O Sandro tinha tudo para liquidar a fatura. Sandro, gol! O quarto gol da Tuti. Aliás, da Encol, o Irapuru. Na bobeada, mas olha que bobeada aí atrás do Cláudio com o goleiro. Veja como que o Sandro entra, fulmina. E vai ficando difícil. 4-0. Sandro, autor do quarto gol. Mangabeira. Botando o Fábio no time da Tuti, saindo o Júnior. Peninha. Sandro, gol! Sandro! Uma jogada de fundo. Veja como recebe lá o Peninha. Olha o Sandro onde chega. Praticamente vai consolidando a sua passagem para a decisão. A Encol Irapuru neste quinto gol anotado pelo Sandro. Fábio. Jean.
Fábio. Mangabeira e vem mais, né? Se continuar desse jeito, vem muito mais. Tuti Belolac fez uma partidona, um jogo emocionante contra a Coca-Cola quando passou para a semifinal. Sandra, chance do gol, Mangabeira, gol! Mangabeira! Mangabeira! Jogada rápida, evolução rápida, penetração fulminante, Mangabeira no 6º gol da Incol Irapuru. Mas nunca foi tão fácil passar, carimbar o passaporte por uma decisão como a Incol Irapuru está fazendo hoje. É o Fábio, ficou no Mangabeira, evitou a saída, vem mais, olha o Sandro, não entrou de dó. Muito cedo assim, como estamos prognosticando, é muito difícil, mas só um desastre, né? O jogo está paralisado. Alteração no gol, saiu o Neto, levou 6 balinhas de presente, entrou outro goleiro, parece que o Assis. Sandro, escapando aí o Fábio, olha o Fábio, vai embora o Fábio, ainda o Fábio, desconcertou ali o Peninha. Ali o Sandro. Pelé. Olha a passagem do Oderlei. Boa chance para Oderlei. Saiu fechando bem o Taiguara. Peninha. Olha o Mangabeira. Olha o Manga. Ainda ali o Mané. Olha o Peninha. Escapando o Peninha. Pode sair mais um gol. Pécora. Voltando com o Mané. Desarmando o Oderlei com o Manezinho. Vai bem o Manezinho, pro Pelé, quem sabe o gol, Taiguara. Mangabeira. Nossa, lá e cá. Fábio. Pelé. Era Pelé. Consertou Nicola. A sobra do Pelé. Bom, chegamos ao final então de mais um programa. Eu quero agradecer aqui a presença de Hildebrando Daltro. Obrigado, Hildebrando. Pode ser as suas considerações finais. Não, agradecer você pela presença aqui. Muito obrigado. Juntamente com Pena, com você, para a gente reviver essa história, essas memórias aí sempre. E a gente Vocês merecem. A gente está sempre à disposição aí também. Peninha, obrigado, hein? Obrigado, Fané. Desculpe pelo atraso até hoje. Não, que é isso. Você pode. Obrigado por você cuidar desses acervos, principalmente do mestre Delbrando, que é um acervo muito importante para a gente ser recuperado, e a gente está sempre à disposição, se precisar na semana que vem. Não, já tem matéria para outro programa. A gente comparecer aqui para terminar o programa, porque eu sei que tem bastante coisa, você pode contar comigo. Eu quero agradecer então a todos os nossos telespectadores, você que acompanhou o nosso programa, muito obrigado. Mais uma história foi contada aqui do futsal de Mato Grosso. Muito obrigado a todos os nossos telespectadores. Semana que vem estaremos de volta com mais um programa Bola e Amigos, edição Memória. Um abraço, obrigado pela sua atenção. Só que o seu, professor, o seu estava cheio de problemas. Programa Bola e Amigos. Oferecimento Fiat do Brasil. Chegou Fiat Toro, carregada de atitudes.